Bom, Luciano, antes de tudo, muito obrigado pela gentileza de você estar aqui conosco. Para quem não sabe, o Luciano está falando de Singapura, então ele está aí 11 horas à nossa frente, então ele está lá cedo, são 7 horas da manhã aí, né, Luciano? Já Então, de quinta-feira, 7 da manhã. 7 da manhã de quinta-feira, então ele está cedinho lá, mas ele fez essa gentileza de estar se juntando a nós aqui. Então, pessoal, antes da gente começar, eu queria falar algumas palavras com relação ao Luciano. O Luciano foi uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. A gente trabalhou na GSK. O Luciano é um jovem extremamente talentoso. Eu falo que ele é jovem porque o Luciano, se eu não me engano, ele tem a mesma idade do que eu. Ele é de 1975, né, Luciano? Verdade. Então, é um jovem extremamente talentoso. E quando eu conheci o Luciano foi em 2011, ele assumindo a diretoria de especialidades da GSK. E na época ele extremamente jovem, a gente está falando aí há 10 anos atrás, e ele assumiu um desafio muito bacana e fez um crescimento fantástico dessa unidade de negócio. E ao longo dos anos, o Luciano construiu uma carreira fantástica dentro da indústria farmacêutica, e ele vai estar compartilhando essa trajetória que ele fez na indústria farmacêutica aqui conosco. E eu também queria deixar aqui para todo mundo que o Luciano foi uma pessoa muito importante na minha carreira, porque ele me deu oportunidades, né, de inclusive eu fazer uma mudança de carreira dentro da própria indústria farmacêutica. Eu fui trabalhar no marketing na época com o Luciano. Então, um médico saindo da área médica para trabalhar no marketing, alguém tinha que me dar essa oportunidade e o Luciano me deu. E eu fui extremamente influenciado por ele, muito positivamente. Aprendi demais com o Luciano. E eu tenho aqui uma gratidão muito imensa, Luciano, por você. Você não imagina a gratidão que eu tenho por você. E se de vez em quando você sentir a sua orelha quente, é que eu estou falando de você, mas falando muito bem, porque eu sempre me remeto às lembranças que eu tive durante o período que a gente pôde trabalhar junto. Então, Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história, da sua longa trajetória na indústria farmacêutica, como é que você começou, por onde que você passou e o que você está fazendo atualmente. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Muito obrigado pelas palavras bem generosas ao meu respeito. Dizer que o respeito também é recíproco. Eu acho, e te vendo na Tense, tem te acompanhado de vez em quando, te mando algumas mensagens vendo o teu sucesso na Tense. Eu acho que essa mudança que você lembra aí, quando você já era um médico de formação maravilhosa e um cara tecnicamente muito bem preparado, quando surgiu a oportunidade em marketing, você foi para isso. A gente acho que vai tocar hoje, durante a nossa live, nisso, né? Essa intenção sempre de buscar um desafio, de tentar aprender. Eu vi uma veia muito empreendedora em você. Eu acho que essa foi a grande sacada naquele momento. E está se provando hoje, né? Com a tese, com todo o sucesso que você está tendo. Na verdade, para mim também é um enorme prazer estar aqui falando com você. E muito obrigado pelo convite, Alexandre. Não, eu realmente, Luciano, você falando essa questão, eu me lembro que quando eu fui para o marketing, eu posso falar que foi assim, o mês mais difícil, um dos mais difíceis da minha vida, né? Porque eu saí completamente da zona de conforto e eu me lembro uma vez você passando na minha baia e aí eu estava com o Excel aberto ali, com aquelas planilhas do financeiro super complexas. Aí ele falou, ó, se você está com o Excel aberto, você já virou a chave, né? Porque eu só andava com PDF de artigo científico, né? Então eu lembro muito bem disso. Eu tenho várias lembranças fantásticas suas. Mas, Luciano, conta um pouco da sua história, né? Da sua trajetória, como é que você começou na indústria farmacêutica e também as mudanças que você teve na carreira e o que motivou isso e como que você foi se preparando para essas mudanças. Não, obrigado, Alexandre. Eu acho que falar da minha carreira bem rápido, né, para não estender muito no currículo. Mas você falou, eu tô 26 anos de indústria e quando eu olho assim, passou voando.
E quando eu tento explicar o porquê, porque eu não me lembro de ter ficado mais do que 3 anos, fazendo 2 anos e meio, 3 anos fazendo a mesma função. Tem sempre algo novo mudando e buscando um novo desafio, um novo aprendizado na carreira. Eu comecei, você falou agora da planilha Excel, eu comecei em finanças, na verdade, e é bem incomum, né, para o profissional de área comercial começar em finanças, mas comecei em finanças, trabalhei 2 anos e meio em finanças, e aí fui ser representante, que também é uma mudança bem diferente, sair de trabalhar no escritório financeiro bem tranquilo lá e resolvi ser representante no Rio de Janeiro, na época em São Gonçalo, na verdade. E melhor coisa que eu fiz na minha vida foi essa mudança de sair da área financeira para comercial. E ali me descobri, fiz carreira como representante, mudando de linhas e linhas especiais. Naquela época, eu trabalhava na Schering Plough, mas ainda não tinha uma linha de especialidades lá. Mas trabalhei, acho que um bom 6 anos como representante em diferentes linhas. E depois gerente digital por 2 anos. Depois mudei para o marketing, aí uma mudança para São Paulo, para começar a trabalhar no marketing como gerente de produto. E aí fiz praticamente na Schering Plough todas as possíveis linhas como gerente de produto, e aí carreira tradicional, júnior, pleno, sênior, até receber um convite, depois de já estava 11 anos na Schering Plough, e aí recebi um convite para ir para a GSK como gerente de marketing naquele momento. Fui para a GSK, fiquei 2 anos como gerente de marketing, e aí a Schering Plough me chamou de volta, e aí já era um projeto bem interessante, que era na época que estava sendo criada a Mantecorp, e o seu Mantegazzi e o Luca, naquele momento, fizeram essa proposta para assumir a linha de Primary Care, já como head de unidade de negócio. E aí assumi a Primary Care, como unidade de negócio lá, e fui crescendo dentro da Mantecorp até ter todas, basicamente, como diretor de marketing, eu tinha todas as unidades de negócio, consumo, farma e biotech. Foi o meu primeiro momento de convívio mais com a área de acesso e de biotech, quando a gente tinha Remicade. Naquele momento era o maior produto que tinha na reumatologia. Isso foi em 2008, por ali, 2009. Então, um período muito bacana, de muito aprendizado. E fiquei na Mantecorp, a gente construiu uma história muito bacana até o momento que a gente vendeu a companhia. E no momento que a gente vendeu a companhia, eu também decidi que queria sair. Comecei a falar com algumas pessoas que eu conhecia no mercado e muito rápido, acho que em um mês, eu recebi um convite, antes mesmo de sair da Mantecorp, para ir para Bristol. E assinei com a Bristol e mudei naquele momento para assumir a área de oncologia, diretor de oncologia na Bristol, que foi uma experiência muito bacana. Foi 1 ano. A Bristol também estava no momento de reconstrução, de transformação da grande farma para biofarma, e foi um período curto. Eu fiquei lá por apenas 11 meses, 1 ano, porque, na verdade, tinha uma situação particular e a GSK, desde o momento que eu tinha assinado com a Bristol, na verdade, a GSK vinha conversando e me fazendo proposta para voltar para o Rio de Janeiro, e coincidiu com um momento de família, porque também a gente vai falar disso na carreira. Eu acho que algumas decisões, principalmente de carreira internacional e de mudança de cidade, né? A decisão de família é muito importante. E naquele momento pesou muito para mim voltar para o Rio de Janeiro, e eu decidi voltar para a GSK, que foi quando a gente se conheceu, ali final de 2011, comecinho de 2012. E aí assumi na GSK a divisão de especialidade naquele momento. Fizemos um trabalho muito bacana e fiquei ali por 2 anos e meio, quase 3 anos. E aí recebi o convite para a carreira internacional para assumir a linha de respiratória para Emerging Markets, naquele momento, como head comercial de respiratória para Emerging Markets. Mudei com a família toda para Londres, ficamos lá por 2 anos e meio em Londres, e foi uma experiência maravilhosa. Emerging Markets na GSK, só para
dar uma visão, a gente cobre desde a América Latina, né, desde México, toda a América Latina, Brasil inclusive, até, naquele momento, até a Austrália. Então, a gente costuma brincar que Emerging Markets nunca dorme, né? Porque está no fuso horário, está sempre no trabalho. E aí cobri fiquei nessa posição por 2 anos e meio, lançamento, nós fizemos 5 novos produtos entrando em mais de 14 países diferentes durante aqueles 2 anos. Então, assim, uma experiência maravilhosa, fora o negócio que a gente tinha como base muito forte, como líder de respiratória na região também. E aí recebi um convite da organização para assumir como gerente geral na Arábia Saudita. E aí fui ser presidente da operação na Arábia Saudita, uma experiência maravilhosa que a gente pode conversar bastante, muito, vocês podem imaginar, né? Um brasileiro com a cultura do brasileiro que a gente tem e chegar na Arábia Saudita, talvez um dos países mais fechados do mundo naquele momento, culturalmente falando. E aí assumi a operação, também era uma operação naquele momento, na GSK, todo mundo que eu falei, vou para a Arábia Saudita, o que você vai fazer, para quê? Porque era uma operação super problemática. E aí dá essa loucura, né, de querer um desafio. E aí a gente mudou a família inteira, fomos para a Arábia Saudita e fiquei lá por 3 anos, completo turnaround, né, na operação, e acabou 2020 foi um ano de muito reconhecimento, tanto interno na companhia quanto externo do mercado, do que aconteceu na Arábia Saudita de performance. E aí recebi um convite para a organização para voltar para a região, agora na posição que eu estou de Commercial Operations e Strategy para a região de Emerging Markets. E basicamente meu trabalho hoje eu faço toda a área de Selling Excellence, Market Excellence, Omnichannel, toda a plataforma, acesso, preço e também toda a parte estratégia que são, vamos dizer, os projetos corporativos estratégicos e toda a parte de BD, né, de negociação estratégica, porque a gente tem uma operação muito grande, são 114 países, então você tem muita movimentação, às vezes, de venda, ou licensing, license out de produtos, ou até mesmo de operação inteira. Então, essa acaba vindo um pouco para a minha área também na parte de pensar um pouco a estratégia de footprint que a gente tem nesses países. Então, basicamente, essa é a experiência, desculpa pela longa história aí, mas 26 anos tentando resumir. Não, foi resumido, né? Mas, Luciano, deixa eu vou te perguntar uma pergunta agora, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria saber o seguinte, você conseguiu implementar a política do vítima não lá na Arábia Saudita? Pior que é verdade, né? Pior que tomando todos os cuidados culturais para não do vítima não, mas na verdade é engraçado porque a gente fez o vítima não na GSK e na Bristol. Essa é uma história interessante para dividir com todo mundo. Mas o conceito de vítima não, ele é um conceito, e muito a gente lê sobre isso, de você ser o protagonista da tua vida, né? E a gente tem uma facilidade muito grande de, quando as coisas não estão dando certo, de culpar o outro ou não. E eu lembro que eu usava sempre esse exemplo, né? Cheguei atrasado na reunião e depois de trabalhar em Londres eu aprendi, culturalmente, eu era um cara que chegava muito atrasado ali 5 minutos nas coisas e era sempre culpa do trânsito, culpa de alguma coisa. Na verdade, a culpa, ou não é culpa, né? Mas a responsabilidade é nossa. E quando você toma essa atitude mais proativa da vida, de protagonismo, acho que as coisas mudam e não é diferente no negócio, né? Legal que você lembrou disso, espero que na Tênis você esteja aplicando aí o protagonismo com você, com o teu time, mas de fato isso ajuda a mudar e na Arábia Saudita ajudou muito a mudar isso. Mas, Luciano, me fala um negócio, assim, olhando a sua trajetória, qual foram assim, os grandes momentos que você conseguiu se diferenciar para dar esses saltos que você deu na carreira e poder estar abraçando as oportunidades? Como é que você se capacitou? Onde é que você viu essas oportunidades de capacitação para poder se diferenciar?
Primeiro, acho que na capacitação, Alexandre, tem muito. Eu acredito muito, né? E é um papo meio corporativo, porque como a GSK estrutura esse desenvolvimento, a gente fala 70, 20 e 10, né? Mas que eu acredito muito isso. Acho que 70% do teu desenvolvimento é na tua função, né? Se você for um cara curioso para exercer a tua função e não for só no automático, acho que todo dia eu aprendo coisa diferente. Independente de se eu estou na primeira semana do trabalho, é óbvio que você aprende muito mais, ou de uma nova função, ou se eu estou lá no segundo ano. Quando eu paro de ter essa curiosidade de achar que eu estou aprendendo, eu acho que é uma zona perigosa. Então, eu acredito muito nesse 70% on the job. Acho que os outros 20% que a gente fala muito vem do aprendizado com os outros, né? Mentoring, coaching, mas para mim não é o mentoring formal ou um coach formal somente. Também isso ajuda muito. Eu posso falar, eu fiz 3 anos de coaching até o ano passado, me ajudou muito, um coach profissional, mas você também ter esse espírito de mentoring e coaching, mesmo informal, né? Olhar pessoas que você admira e ter a humildade e a curiosidade de chegar para ele, pô, me fala mais, como é que você faz isso? Porque eu te admiro nisso. Né? Então, tem a parte formal do mentoring coach e tem a parte do informal do mentoring coach. E os 10%, obviamente, que vem da capacitação. Eu acho que existem programas formais que podem te ajudar na liderança ou na parte técnica, né? Se a gente olhar um pouco esse segmento do consultor técnico de especialidades, quer dizer, toda a parte de farmacoeconomia, eu vejo muita coisa na Tense nessa direção, de acesso. Certamente isso te dá, qualquer programa que você atende vai te dar 1, 2, 5, 10 insights e coisas mais atuais do que está acontecendo, que é importante também para a tua carreira. Mas para mim é o conjunto dessas 3 coisas juntas e uma eterna sensação de curiosidade, de querer aprender, que te faz crescer. Agora você começou a pergunta um pouquinho diferente e eu gostei do tema, quando você falou quais foram os momentos que você se sentiu na carreira, que você deu os teus saltos, que foram todos momentos onde eu construí ao redor de mim, não necessariamente a minha equipe, mas eu construí uma equipe de trabalho forte. Os melhores momentos da minha carreira nunca foram em momentos individuais, um projeto brilhante sozinho que eu criei. Sempre foi, sim, querer ter uma visão, mas quando você consegue criar ao redor de você um time que multiplica aquilo que você e o time têm como visão e tem como capability. E não importa se você tem uma hierarquia sobre esse time ou não. Né? Eu tenho posições, hoje eu tenho um time grande espalhado pelo mundo, mas tive posições quando eu estava em Londres, meu time era de 5 pessoas para cobrir 114 países, eu tinha 5 diretores espalhados. Então, mas eu tinha toda uma estrutura respiratória espalhada pelo mundo de, sei lá, mais de 2.000 pessoas. Quando você começa a criar essa unidade, apesar de não reportarem para mim naquele momento, é onde as coisas acontecem. Então, é sim na tua time direto, na tua hierarquia, mas muito importante mesmo quando você consegue construir um cross-function em torno do meu objetivo. É onde você consegue potencializar qualquer capability que você tem ou qualquer ambição que você tem. Não, eu concordo plenamente, Luciano. Eu, inclusive, faço algumas reflexões quando você fala da questão da zona de conforto, porque a zona de conforto é um dos lugares que eu falo muito nos meus cursos e treinamentos, que é um dos lugares mais perigosos que você pode estar. Porque a partir do momento que você se sente numa zona de conforto, você se acomoda tremendamente e você para de evoluir. Então aqui, muito provavelmente, vocês aí também têm falado muito do conceito lifelong learning, né? De você ter o aprendizado, a capacitação contínua, que é algo que é fundamental nos dias atuais, por causa de toda a mudança, né, que acontece na indústria farmacêutica, nos sistemas de saúde. Então, assim, você achar que, por exemplo, aqui no Brasil, se você acha que o conhecimento que você tinha sobre o sistema de saúde há 2 anos atrás estava atualizado, ele já mudou completamente, né? As coisas estão mudando muito. Então, não dá para ficar nessa zona de conforto.
E o conceito do 70-20-10 eu acho perfeito, inclusive na própria GSK, que ela adota essa modalidade, é o que de fato acontece, né? Eu, quando estava, inclusive, no marketing, eu aprendi muito dentro dessa modalidade de correr atrás, né? De botar a mão na massa mesmo, e isso fez toda a diferença para mim. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você acha, em qual momento da carreira, ou se durante toda a carreira, a inteligência emocional é algo importante para você evoluir? E eu falo isso porque, para mim, você é um dos grandes exemplos de inteligência emocional. E eu queria saber, né, qual que é o momento da carreira que isso aí se torna algo mais importante e que, inclusive, às vezes, é até mais importante do que as competências técnicas. Acho que a tua pergunta é brilhante e a minha resposta imediata é a partir do momento que você assume qualquer posição de liderança, seja de um time direto, seja de um projeto, onde você conta com as pessoas, onde a inteligência emocional passa a fazer muito mais diferença do que qualquer capacidade técnica, na minha visão. Porque, de novo, os momentos de grande impacto que você pode causar é quando você trabalha e forma um grupo em torno de você. E eu falo do impacto, porque o impacto pode ser positivo ou negativo, né? E você faz a coisa certa, ele vai ser um impacto muito grande positivo. Você faz a coisa errada, ele pode ser um impacto muito grande negativo. Então, no momento que você passa a liderar um grupo de pessoas, formalmente ou informalmente, eu acho que é um momento onde a inteligência emocional, em termos de impacto no que você vai fazer, passa a ter uma importância diferenciada. E se você parar para pensar, definir inteligência emocional, a gente pode ficar aqui debatendo isso, mas para um líder de projeto, para um líder de equipe, né, para um líder de uma importante conta, né, quando a gente fala muito do que é account management, e também é um pouco dessa função, eu acho que algumas características são importantes para te ajudar na inteligência emocional. Obviamente, o equilíbrio é importante, a sensibilidade com as pessoas é importante, mas para mim, a autenticidade é muito importante, né? E em grandes corporações, incluindo as farmacêuticas, muitas vezes isso falta, né? Tem todo um jogo político, as pessoas interpretam um papel muitas vezes, e eu vejo quem tem mais autenticidade normalmente se destaca e consegue impactos melhores. E autenticidade não necessariamente significa falar tudo que você pensa, né? Teve uma pessoa que eu respeito muito, a doutora Fátima Picotto, que é uma diretora jurídica super senior, uma vez botou a definição para mim de senioridade que eu carrego comigo até hoje. Senioridade é a capacidade de falar tudo aquilo que você pensa da forma correta, na hora correta. E eu adorei essa definição, e para mim é isso. E aí, voltando para o teu ponto de inteligência emocional, eu vou traduzir aqui um pouco como senioridade, é essa inteligência emocional de se manter autêntico, ter a capacidade de falar aquilo que pensa da forma correta, respeitosamente, mas colocando teu ponto, e no momento correto, acho que ajuda muito nesse impacto. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que cada vez mais a inteligência emocional ela vem tomando aí um peso muito grande, né? Então, assim, a competência técnica é importante, sim, né? Mas tem que ter um equilíbrio. Quando você consegue combinar as duas coisas, e que, na minha opinião, você combina muito bem isso, Luciano, assim, a competência técnica com a competência de inteligência emocional, né? Isso aí se torna aí uma combinação explosiva positivamente, e aí consegue catalisar muito mesmo a evolução das pessoas. E pegando aqui um gancho, Luciano, com relação à sua carreira aqui, e principalmente quem gosta de trabalhar dentro da matriz, você acha que a mobilidade é algo que pode gerar mais oportunidades para a pessoa evoluir na carreira? E aí eu falo que você fez muito isso, né? E qual que é a sua opinião com relação a isso? Acho que a resposta pragmática é sim, definitivamente a mobilidade ela pode interferir na tua carreira e
E eu vou falar o porquê que eu acredito nisso. Primeiro que as empresas, hoje em dia, cada vez mais globalizadas, têm essa necessidade de você ter a mobilidade. Você pode argumentar, ok, mas agora é tudo muito digital, será que eu não posso fazer minha função de qualquer lugar? Você pode, mas eu vou te falar, para mim, o maior benefício da mobilidade, né? Porque, obviamente, a mobilidade te tira da zona de conforto. Mudar de cidade, mudar de país, é um exercício de, voltando ao teu ponto da curiosidade, de buscar algo novo, de sair da zona de conforto, é um exercício para o teu cérebro, para a tua cultura e para a tua inteligência. Tem uma definição que eu gosto muito, né? O mundo é do tamanho daquilo que você conhece, né? E seja por conhecimento estudando em livros, seja por vivência, de estar em lugares diferentes, de conversar com pessoas de culturas e regiões diferentes, isso te engrandece muito e acho que muda muito a tua capacidade de trazer soluções, né? Se você fala assim, pô, é legal trabalhar em emerging market, cara, é maravilhoso. Eu recebo todo dia fazendo revisão com o México de manhã, fazendo revisão com a Índia. São culturas tão diferentes e eu todo dia recebo 4, 5 completamente diferentes exemplos de boas soluções que eu posso implementar na minha vida, né? Então, esse é só um exemplo. E quando você muda de país, muda de cidade, isso acontece. Você faz novos amigos, você descobre novos lugares. A tua mente começa a se abrir de uma forma, você se torna, na minha visão, um profissional melhor. Você só pode ter sucesso se você mudar a cidade? Obviamente que não. Tem gente que tem a capacidade de manter a curiosidade, de manter a integração, se manter na vida inteira no mesmo lugar. Mas certamente é muito mais fácil quando você começa a expandir, se colocar em zonas de desconforto, né? Vamos dizer assim, porque o teu cérebro acaba aprendendo muito mais. Bom, e pegando esse gancho aqui de mobilidade, e você, né, saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, depois voltou para o Rio, foi para Londres, Arábia Saudita, agora está em Singapura. Porque, assim, essa questão que a gente tinha falado no começo dos acordos e dos pactos dentro da família, né? Porque você tem 3 filhos, a esposa. Como é que é esse convencimento? Porque eu acho que, do ponto de vista familiar, é uma experiência fantástica, né? Você está proporcionando para sua família de conhecer novas culturas. Mas como é que acontece isso? As experiências são positivas, as dificuldades de adaptação também. Cara, todas essas mudanças é um projeto de família, né? As pessoas que eu vejo com mais sucesso nesse processo de expatriação são as pessoas que tomam isso como um projeto de família. E isso tem que ser um acordo, né? Se você toma isso, é o meu projeto, e aí você empurra a tua família, e família muito é o casal aqui, né? Porque as crianças acabam, são os que mais se adaptam mais rápido e vão sempre reclamar de mudar para os amigos, mas quando mudam em um mês elas já estão adaptadas. Eu acho que é um pacto muito do casal, se você é casado, e precisa ter essa clareza do pacto, porque se você muda sozinho, né, nessa mudança, é tudo por causa da minha carreira e o outro não está on board, né, vamos dizer assim, eu vejo muita gente não tendo sucesso, porque você não consegue, durante ali os 6 primeiros meses, 1 ano, ter a tranquilidade para trabalhar, né? Porque tem muita coisa nova, muito desafio, e aí você chega em casa e ainda tem um processo difícil de controlar. Então, acho que é importante ser um projeto de família. Nas minhas mudanças, e tenho que agradecer muito o suporte da minha esposa, o suporte da família toda, porque até acontecem coisas interessantes e todo mundo se transforma e muda. Minha esposa tinha carreira corporativa até o momento que a gente foi para Londres, ela não podia trabalhar em Londres, né? Então, uma mudança importante. Ela se reencontrou, estudou e mudou de profissão para fazer uma coisa que ela sempre sonhou. Hoje em dia, ela dá aula em escola internacional para crianças de 3, 4, 5 anos e é a paixão da vida dela. Se especializou nisso e é professora de escola internacional, então não importa para onde a gente vai, ela vai ter sempre um emprego e vai fazer o que ela gosta, porque se reencontrou numa carreira. E acho que isso faz muito parte do sucesso de qualquer expatriado que está fora por algum tempo. Mas, de fato, é um pacto familiar, Alexandre. Acho que você pegou bem isso aí. Não, muito, muito legal, eu concordo, né? Porque realmente esse projeto não dá para ser solo, né? E
Isso tem que ser muito bem pactuado aí dentro da família. E com relação, Luciano, essa adaptação aí, quando a gente pensa, é muito engraçado, né? Porque as pessoas, quando vão para fora do Brasil, é muito comum a gente ficar romantizando. Pô, se morar aqui é muito bom. E é muito interessante, né? Eu tive as oportunidades de também ir na Matriz algumas vezes. E a gente via ali, era bem comum na Matriz, quando dava 4, 5 horas da tarde, a Matriz já estava vazia. Porque as pessoas tinham que sair para pegar seus filhos na escola, né? Assim, essa estrutura que a gente aqui no Brasil tem de ter pessoas aí nos apoiando dentro de casa, né? Uma secretária, uma empregada, uma babá, isso lá fora não é comum, né? Aí fora não é comum. Como é que foi sua experiência com relação a isso? É engraçado você falar isso, Alexandre, porque todo mundo romantiza e bota, né, o glamour de morar em Londres, por exemplo, e tal. E eu lembro quando a gente mudou para Londres, minha esposa nunca tinha cozinhado uma panela de arroz até os 38 anos de idade, que é um pouco da nossa cultura no Brasil, de ter empregada, depois e tinha a carreira dela. E aí passa todo esse momento difícil para todos nós, né? Eu no Brasil tinha lá o carro que a empresa dava, blindado, blá blá blá, e de repente você vai trabalhar todo dia de ônibus ou de bicicleta, né? Desculpa, de trem e de bicicleta. Então, não tem glamour, a verdade é essa, né? O glamour está só nas fotos do Facebook, mas não tem glamour nessa história. Mas é tão rico, e você descreveu bem, né? Porque a adaptação a culturas, e eu vou descrever um pouco também da mudança para a Arábia Saudita. Para Londres, o grande impacto foi essa pontualidade, primeiro, que para mim era um desafio e tive que aprender culturalmente muito pontuais. E da pontualidade, uma curiosidade: meus primeiros 3 meses, eu estava sempre 3 minutos atrasado para o trem. Né? Puta, e vinha correndo e perdi o trem na última hora ali, 3 minutos. Mas tinha trem de 15 em 15 minutos. Depois disso, eu passei a chegar, na verdade, não 3 minutos atrasado para o trem, mas chegava 12 minutos antes para o próximo trem. Então, você já começa a se programar para chegar antes para o trem. Mas é um exemplo bobo, né? Então, pontualidade é um negócio importante. E acho que uma coisa cultural, muito que aprendi trabalhando na Europa, é a produtividade durante o trabalho, né? O britânico são muito educados, muito corretos, mas são muito produtivos. Não tem a conversa fiada no começo da reunião, né? A reunião é às 8 horas, está todo mundo lá, todo mundo leu o que tinha que ter lido antes da reunião, faz a reunião de 1 hora acabou, é todo mundo embora, e o que é discutido é discutido, resolvido. Então, acho que tem uma questão de produtividade que permite as pessoas saírem às 5 horas, porque elas têm que voltar para buscar as crianças, que não tem ninguém para ficar, eles têm que ir para casa. Quer dizer que trabalham menos, quer dizer que produzem menos? Na verdade, não. Tem um negócio de foco na produtividade que é um aprendizado importante, como a gente consegue ser mais efetivo. E a outra interessante, mas aí depois mudei para a Arábia Saudita, que é um pouco o inverso, né? De Europa, onde a Arábia Saudita você tem uma cultura de certa forma parecida com o Brasil, onde quem tem uma condição financeira melhor vai ter empregado, vai ter motorista, vai ter... porque é como a cultura funciona. E aí foi interessante ver a adaptação dos meus filhos, que no começo estranharam, depois de 1 ano já estavam, né, de novo acomodados, não fazer mais nada, não limpar mais nada em casa, porque a gente volta para a zona de conforto. E agora Singapura volta para uma situação... Então é legal esse aprendizado, porque a gente vai se adaptando às culturas e acho que todas elas têm aprendizado para trazer para a gente. Não, deve ser fantástico, né? Essa experiência, uma experiência que ela não tem preço, na minha opinião. Eu acho que, assim, seus filhos, com certeza, a Isabela, vão se lembrar aí pro resto da vida. Mesmo depois, quando você voltar aqui para o Brasil, né? Que eu sei que um dia deve acontecer. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é muito interessante, né? A gente, quando está aqui no Brasil, a gente fala que o nosso sistema de saúde é complexo, o SUS é complexo, a modalidade da saúde suplementar é complexa. Na sua experiência aí, olhando esses vários países que você
acaba ficando responsável. Qual que é a sua experiência com relação à complexidade do sistema de saúde? O nosso é mais complexo ou tem outros mais complexos do que o nosso? A minha resposta pragmática para falar de todos os países é: a complexidade está aumentando em todos eles, né? Uhum. Isso é importante falar. E se a gente vê para o sistema de saúde como um todo, né? Todos os países do mundo vão falar a mesma coisa. Existe um problema de budget, existe uma população vivendo mais e o custo de tratamento de saúde aumentando, e todo mundo tem o mesmo gargalo, e aí começa a tentar gerar soluções, você pode chamar de complexidade, para melhor gerir essa história. Não, eu acho que o Brasil, sim, tem suas complexidades, mas acho que o Brasil evoluiu muito na questão de processual. Funciona. Eu acho que no Brasil, com um pouco mais dos processos definidos, a transparência do processo em si e a capacitação tanto do setor governamental como da indústria, no nosso caso, tem criado, e sim, um processo complexo, mas um processo mais previsível, pelo menos do que me parecia há 8, 10 anos atrás, quando eu ainda estava aí. E esse é um processo que a gente vê acontecendo no mundo inteiro. Em geral, Alexandre, e o pessoal que está nos ouvindo, obviamente os países que são mais ricos, né, com um PIB per capita maior e de população mais jovem, esses têm um sistema de saúde tranquilo, né? Uhum. E aí eu posso citar aqui Arábia Saudita, Golfo, países como Singapura, porque você tem um governo com uma boa condição de financeira, né, de suportar a saúde, e uma população jovem ainda. Então, mas mesmo esses governos já estão percebendo, né, o processo de aumento do custo, e aí começam a impor mais barreiras ou processos mais robustos para definir que droga incluir, para quem incluir e como fazer a aquisição das drogas. Mas eu diria que a gente olha o Brasil falando é complexo, eu tenho o SUS, eu tenho os estados, e como é que gerencia tudo isso. Eu estava fazendo uma revisão com a Rússia semana passada. A Rússia, mesmo processo, você tem um processo nacional de inclusão na lista nacional. Depois desse processo, você tem 85 regiões, seriam os nossos 85 estados, os nossos estados. E na Rússia são 85, completamente diferentes os processos em cada um deles, com vários decisores diferentes. Só para dar um exemplo, trazendo a Rússia aqui, mas se for complexidade no México, na Argentina, todos os processos de inclusão, eles são complexos de alguma forma, e eu acho que tem a ver com essa crescente complexidade no orçamento do governo e também o crescimento das soluções que a gente está trazendo de alto custo, que acabam impactando um pouco no sistema de saúde. E pegando um pouco assim, o pessoal que trabalha no campo, representante, você vê muita diferença do trabalho do representante no Brasil e nos outros países, por exemplo? Pegar a Arábia Saudita, que você foi country manager lá, e qual que é a sua experiência com relação a essas diferenças? Cara, isso é interessante. Eu vou te contar uma história. Eu lembro fazendo campo porque na Arábia Saudita, por incrível que pareça, toda a promoção médica, em geral, ela é feita em inglês, porque você tem a maioria dos representantes são expatriados que estão lá e os médicos também, então tem muita promoção em inglês. Mas eu te falo fazendo campo na Coreia, que eu não entendi absolutamente nada. Eu saía da visita, eu sabia de 70% do que tinha acontecido. Por quê? Leitura corporal, a forma de trabalhar do rep, a forma de responder do médico é muito parecida, na minha visão, em 100 países, né? Mesmo sem falar coreano, eu saía e falei, pô, ele não gostou dessa informação, daquela, ou ele colocou essa objeção. Porque ela é muito parecido o processo. Eu acho que, no final, é relação humana. Obviamente que a cultura de cada país difere um pouco,
mas é muito parecida. O que eu acho que muda nos países mais evoluídos, desenvolvidos, eu posso colocar a Europa aqui, ou países como a Austrália, onde eu trabalhei também no campo, ou Coreia, ou Japão, que você tem culturas mais desenvolvidas, o médico tende a focar muito mais na questão científica, da evolução científica, do que da só promocional. Né? Se for para emerging markets, e acho que o Brasil se inclui nisso, você tem um papel muito grande do promocional, da marca, do similar e tal, que nos países mais desenvolvidos não está muito lá. Lá a discussão é muito mais científica. Mas se eu for para o negócio de especialidades, eu acho que é muito parecido. Né? Porque você está lidando com produtos de alta complexidade, você está lidando com informações científicas muito novas, com estudos farmacoeconômicos, com acesso, com o melhor tratamento para o paciente entre a prescrição e começar as infusões ou o tratamento em si. Então, toda essa discussão e essa complexidade ela está presente exatamente igual em todo lugar do mundo, né? Com as particularidades de cada país. Mas aí eu acho que o papel do representante é muito similar ao do consultor técnico e está muito ligado à capacitação, a conseguir o respeito do médico pela capacitação que ele tem e por essa visão sistêmica de entender que não é só a promoção, não é só o cara querer prescrever um produto, mas tudo isso que implica em torno do médico, desde do diagnóstico, né, do paciente até o momento que o paciente está fazendo o tratamento e se mantém no tratamento pelo tempo que ele precisa. Sim. Eu concordo mesmo. Eu acho que essa questão da leitura corporal, né, ela diz muito, né? Eu me lembro na época que eu fazia campo também, e a gente conseguia pegar isso tranquilamente. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu venho falando bastante aí nos últimos anos com relação ao que a gente vem acompanhando, né? Um pipeline da indústria farmacêutica mega alavancado em produtos de especialidade. Eu estou falando de produtos de alta complexidade, onquemato, doenças raras, imunologia, extremamente alavancado, e que essas posições vão precisar de consultores técnicos para estar atuando. Então, aquele representante que trabalha com linha regular, ele tem que se capacitar para estar ocupando essas posições. E eu venho falando muito do conceito do tripé do consultor técnico, que são 3 pilares de competência que, na minha opinião, são fundamentais para quem vai trabalhar como consultor técnico, que é saber entender bem a parte de interpretação de estudos clínicos, que ele começa a trabalhar com um painel aí mais, digamos, um painel de especialidades que entende mais essa parte de estudos clínicos, entender a sistemática, como é que funciona a dinâmica do sistema de saúde no seu país, tanto público quanto privado, e saber fazer a gestão das contas, que são dos hospitais, das clínicas, das farmácias de alto custo. Qual que é a sua opinião com relação a esse tripé, se essas competências são algo que realmente são importantes para um consultor técnico? Eu acho que as competências que você definiu são fundamentais. Acho que eu já até toquei nisso, nessa questão da capacitação, do conhecimento farmacoeconômico. Eu acho que um elemento importante do papel do representante, né, e eu acho que está no teu segundo tópico, do consultor técnico também hoje em dia, é como ser esse maestro, né, vamos dizer assim, da relação em torno daquela conta, né, que ele é responsável, mas o maestro dentro da corporação também. Né? Eu acho que com a complexidade que a gente descreveu e que você acabou de escrever, que é necessário para capacitação, mas é muito difícil hoje, porque as pessoas que estão sentadas nas contas tomando decisão também estão se capacitando. É muito difícil um consultor técnico sozinho conseguir gerir toda essa complexidade. Então, os grandes sucessos que eu tenho visto é aqueles consultores técnicos que, além dos 3 pilares que você descreveu, têm a capacidade também de canalizar, vamos dizer, todo o expertise da empresa para ajudar ele nesse processo. Então, trabalhar como esse maestro ou esse
e atrair dentro da empresa a atenção, o foco, o investimento e o suporte necessário para o que ele precisa resolver na conta, né? Eu acho que o tempo dos grandes heróis, gerentes de conta, obviamente faz diferença o indivíduo, mas sozinho vai ficando cada vez mais difícil, né? Você precisa ter essa capacidade de atrair para o teu projeto as melhores mentes que você pode para cada necessidade que está ali gerenciada, que você pode causar muito, muito mais impacto. Então, para mim, esse é um ponto fundamental, eu vejo hoje na função também. Com certeza. Aquele lobo solitário, né, ele muito provavelmente vai ter mais dificuldade de conseguir evoluir no projeto. O gestor de contas, o CAM, que é Account Manager, ele tem que literalmente saber fazer, né, as pontes, tanto com seus stakeholders externos e também internamente. Como é que ele vende seus projetos para a companhia? Como é que ele envolve as pessoas na companhia com relação a um determinado projeto, né? Então, acho que essa questão que você falou, ele é muito importante mesmo, né? Eu acho que envolve muito, não somente competência, mas inteligência emocional, de conseguir estar conectando essas pessoas. Como é que você vê hoje o papel da área de Medical Affairs dentro de uma estrutura aí de estratégias de negócio? Para mim é pilar fundamental hoje, né? A gente não discute nenhum lançamento, especialmente em especialidades, nenhum lance. No passado você discutia qual vai ser a estrutura da força de vendas, quanto vai ser o A&P, quanto vai ser o investimento em promocional. Hoje em dia é a mesma importância, ou até mais, da estrutura médica versus a estrutura de consultor técnico. Porque acho que a área médica tem que começar antes esse papel, é um processo de interação para drogas de alta complexidade. Acho que a área médica pode começar esse papel muito antes, então, a investimento anterior, a conexão com pesquisa, né, com pesquisa clínica, a conexão com os líderes de opinião para entender a jornada do paciente ou de acesso que está ali. Eu acho que o médico, a estrutura médica hoje, pelo menos em todos os lançamentos que eu tenho participado de revisões e projetos de lançamentos, ela tem a mesma, se não um pouco mais de importância, pelo menos no primeiro momento, até do que o restante dos investimentos promocionais ou de consultor técnico. Então, assim, não dá para pensar uma área de especialidades hoje sem uma área médica capacitada, uma área médica presente no campo, presente junto com o Key External Expert e realmente fazendo um shape do que é o conceito daquela doença ou do tratamento que a gente está trazendo. Só para trazer um exemplo com relação a isso, o que eu estou vendo alguns movimentos agora de empresas buscando capacitação em gestão de contas para time de Medical Affairs, né? Óbvio que não é para ter nenhum viés comercial, mas é como que essa equipe de Medical Affairs consegue suportar o negócio como um todo, né? Então, eu estou vendo esse momento. Luciano, a gente já está acabando, que eu sei que você já tem compromisso daqui a pouquinho. Eu só queria mostrar aqui uma coisa para você. Isso aqui foi a foto quando a gente lançou Bem Lista em agosto de 2013, né? Então tá nosso time, que era um pequeno, grande time que conseguiu conquistar bastante coisa. Então, são lembranças que eu deixo guardado aqui. E, Luciano, eu queria que você pudesse fazer algumas mensagens finais aqui para o nosso público. Tem muita gente aqui que fez questão de estar aqui te assistindo. E eu queria que você deixasse nossos take-home messages antes da gente estar encerrando. Obrigado, Alexandre. Eu primeiro queria, de novo, agradecer a oportunidade. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aos muitos amigos que só você colocando o anúncio me mandaram mensagem de legal de estar aqui. Aqueles que puderam atender, obrigado por atender e por favor, sintam-se à vontade para me contactar em qualquer momento que você precisar da carreira. E eu falo mesmo ao pessoal que está atendendo aqui, através da conta no LinkedIn, você vai achar lá Luciano Andrade GSK, você me acha fácil no LinkedIn, é uma ferramenta que eu uso mais.
E é de coração, assim, porque às vezes as pessoas precisam de uma ajuda, de uma opinião aqui e ali. Fica à vontade, o que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Eu acho muito bacana o trabalho que você faz, assistir a última live que teve com o Valim, e é bacana essa troca de experiências. E dizer, para mim, carreira é importante, mas como indivíduo, o quanto você busca a tua realização, eu acho que vai estar muito ligado à capacidade e à curiosidade de aprender sempre. Isso faz os 26 anos que eu tive de carreira passar muito rápido, porque é tanta experiência nova. Não é fácil, porque toda vez que você muda é um stretch, você trabalha mais, tua cabeça trabalha mais, mas quando você olha para trás, assim, a quantidade de experiência que você pode ter, você se torna uma pessoa muito mais interessante, e acho que a vida se torna mais interessante. Então, se mantenha curioso, tome muito cuidado com o que o Alexandre falou da zona de conforto, né? E a zona de conforto não está ligada a tempo. Ela pode... Tem gente que está um ano na função e já está em zona de conforto. Tem gente que está 10, 15. Vou citar o exemplo do atual GM do Brasil para a GSK, o Fellner. É um cara maravilhoso, 40 anos de GSK. E ele tem energia de quem está começando. É um negócio impressionante. Eu admiro muito ele por isso. Então, assim, não se deixa entrar nessa zona de conforto, ela é muito perigosa. E esse tipo de troca aqui te ajuda com alguns insights para pensar, será que eu estou na zona de conforto? Então, seja curioso, não deixe entrar nessa zona de conforto. Eu acho que uma outra mensagem importante para quem trabalha no campo em contas ou tem uma posição de liderança, eu tenho trabalhado muito isso em mim, em coaching, vulnerabilidade, né? A gente tende, num momento de pressão, quer saber, eu vou fazer, eu sei, porque você está pressionado e você tende a ficar cada vez mais individualizado. Vulnerabilidade é a capacidade de falar, eu não sei, ou eu não tenho a solução. E aí eu me abro para buscar a solução. Então, se eu puder trazer, são coisas e muito atuais de discussão, curiosidade, para não ficar na zona de conforto, e vulnerabilidade. Você não sabe tudo, não vai ter todas as respostas. Aceita isso, porque é o primeiro passo para você buscar o teu time para te ajudar, ou buscar uma capacitação, ou buscar um especialista que possa te ajudar nisso. Então, seria a minha mensagem final. Cara, é um enorme prazer. Eu vi alguns nomes passando aqui, eu queria reencontrar todo mundo. Adoraria fazer isso um dia face to face, né? Ou presencialmente, quando a gente acabar essa pandemia, Alexandre. Talvez seja a minha mensagem para você. Temos que organizar algum evento da Tense presencial, aí, um congresso, alguma coisa, para que a gente possa ter essa troca e se encontrar também, toda essa comunidade no Brasil de indústria farmacêutica, que eu acho que é muito rica. E comparando o Brasil com muitos países, o Brasil está muito à frente de países emergentes em muitos aspectos da forma que a gente trabalha na indústria farmacêutica. Legal. Bom, Luciano, obrigado pelas mensagens finais. Antes da gente finalizar, eu só quero falar que ao longo dos 26 anos da sua carreira, você impactou muita gente positivamente, sabe? Muita gente ao longo das suas carreiras foram muito impactadas positivamente por você. Eu sou um exemplo vivo disso e tem centenas de pessoas que foram muito impactadas, e sem falar dos pacientes que você também ajudou a trazer soluções. Então, assim, eu admiro demais você, Luciano. Toda vez que você faz alguma mudança, você pode ter certeza que tem um cara aqui vibrando por você, né? Eu fico muito feliz mesmo. E isso foi uma das coisas que eu aprendi bastante, que quando a gente torce pelas conquistas dos outros, isso aqui tudo retorna pra gente, pessoal. Então eu vibro muito quando eu vejo meus amigos, colegas meus, pessoas que já trabalharam, que estão evoluindo, fico muito, muito feliz. Meus clientes também, quando eles mudam de posição, evoluem. Então, eu torço muito para você. Espero que um dia você esteja retornando aqui para o Brasil. Não sei quando é que você vai retornar, mas eu espero que um dia você esteja aqui para a gente novamente ter a oportunidade de estar aqui junto contigo, aprendendo cada vez mais. Essa ideia que você falou é algo que vai de fato acontecer. Futuramente vai ter um evento da TENS para todos nós podermos estar se reencontrando. Então, Luciano,
mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso para você, que você tenha cada vez mais sucesso. E eu queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam. Sendo um ótimo dia aí para você em Singapura, bom trabalho e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado, gente. Alexandre. Obrigado, pessoal que atendeu. Muito obrigado.